toda autoridade na terra foi estabelecida por Deus. Com o poder da sua voz, tudo passou a existir. E com a sua autoridade, tudo continua existindo. As plantas continuam crescendo, as árvores dão seus frutos. Os pássaros fazem seus ninhos, os peixes continuam a nadar, o sol e a lua aparecem e vão embora no momento exato. Mas o homem em seu ser é o único que insiste em desobedecer. Um fato interessante da minha caminhada cristã é que desde criança eu aprendi que todo cristão é um discípulo e que todo discípulo de Jesus deve cumprir o ID. Mas um fato curioso é que no decorrer eu cresci me apegando a essa ordenança como obediência a Deus, mas sem compreender e sem me apropriar dessa autoridade que Deus havia me dado. Essa falta de compreensão fez com que tudo se tornasse muito difícil, triste, penoso e até mesmo desmotivador, porque eu cumpria o ID, mas eu não via os frutos. É como se eu fosse para a guerra sem saber quem me designou e as armas que Ele havia me confiado. Aprendi que mais do que cumprir o ID por obediência, eu preciso também me apropriar dessa autoridade, porque isso vai fazer toda a diferença. Fazer discípulo é um ato de coragem, é superar o medo, no meu caso também a timidez. É um medo de saber como é que as pessoas vão te aceitar, se vai ser ridicularizado, é um medo de ser afrontado, além de ser colocado à prova, né? É sair da zona de conforto, porque você tem que preparar, tem que acompanhar o discípulo, às vezes a gastos que onderam. Fazer discípulos é colher os frutos e celebrar a vitória. É ver aquele discípulo sendo liberto do alcoolismo, da droga, ver a família se juntando, um local onde era um centro espírita, hoje é uma célula. É celebrar a vitória deles, vendo eles hoje caminhando de cabeça erguida, tendo amigos próximos, sendo encorajados. Ter autoridade não significa que você não vai passar por situações difíceis, porque Jesus ele enfrentou todas essas situações, né? Ele foi também ridicularizado, ele foi afrontado. Jesus nos ensinou que nós não devemos ficar com os nossos corações tristes. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E é isso. Lá no céu há muitas moradas e cabe a nós, como os discípulos de Jesus, fazermos discípulos para povoarmos aquele céu. Fazer discípulo muda a nossa vida, fazer discípulo nos aproxima de Deus, muda o nosso relacionamento com o cônjuge, com o filho, em casa. Fazer discípulo é relacionamento com Deus e com o próximo. Chamada Autoridade e Poder. Já há alguns domingos a gente tem estudado sobre esse tema tão importante na vida cristã. Depois de todas essas mensagens, a gente pode aprender que nenhum cristão pode viver sem revestimento de poder e sem submissão às autoridades. E que uma coisa está completamente interligada à outra. No primeiro domingo nós falamos sobre a autoridade de... Quem se lembra? De Jesus Cristo. E parece algo tão batido, né? Poxa, Juan, mas é óbvio que a gente deve estar debaixo da autoridade de Cristo. Mas infelizmente é algo que é muito dito, mas pouco praticado. Por exemplo, só tem uma coisa que Jesus pediu para a gente fazer e a gente não faz. Ele falou: vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente tem feito tanto para Ele, mas a única coisa que Ele pediu para a gente fazer, nós não temos feito. Na segunda mensagem da série, nós falamos sobre a autoridade da liderança pastoral. Na terceira mensagem, sobre a autoridade da liderança governamental. Na quarta mensagem da série, sobre a autoridade dos pais. E hoje nós vamos encerrar essa série falando da autoridade que Jesus deu aos seus discípulos. Mateus 28, 18, você provavelmente já conhece esse texto.
O texto diz assim, olha, toda a autoridade, é Jesus dizendo para os seus discípulos, toda a autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulos. Em Atos 1, verso 8, está escrito assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer e então vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, tanto a autoridade quanto o poder têm uma finalidade exclusiva, fazer testemunhas, de fato fazer discípulos, de fato testemunhar daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo tem feito na sua vida. E para dar continuidade a essa linha de raciocínio, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, verso 1. Lucas capítulo 10, verso 1. Se você achou, diz achei. Se você não achou, diz espera aí. Tá bom, vou esperar, mas só um pouquinho, combinado? Achei ou peraí? O texto diz assim, depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler outros versículos em Lucas 10, então não feche a sua Bíblia e inclusive eu quero incentivar você a anotar aquilo que Deus vai falar no seu coração nessa noite, mas antes eu quero convidar você a orar mais uma vez, pedindo o Espírito Santo para ministrar algo na sua vida, para trazer uma resposta ao seu coração. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. O que nós estamos fazendo aqui é algo muito sério. Nós estamos prestando culto a Ti. Nós não viemos aqui para sermos agradados. Nós não estamos aqui, Deus, para sermos massageados do nosso ego. Não, nós viemos aqui para prestar culto ao Senhor e para receber de Ti uma revelação, uma palavra de direção para as nossas vidas. Por isso, Deus, quebranta os nossos corações, porque muitas vezes, por causa do pecado, ele fica endurecido, ele fica petrificado. Que o Senhor venha nos quebrantar, para que o nosso coração seja como um terreno fértil, Pai, não como um terreno pedregoso, não como um terreno que não tem espaço para a Tua palavra crescer, mas que ele seja um terreno fértil. Abra os nossos olhos, Deus, de maneira espiritual, abra os nossos ouvidos, porque nós queremos, Deus, receber uma palavra que vai mudar a nossa vida. E em nome de Jesus que nós oramos e glorificamos ao Senhor, e toda a igreja diz... Nós estamos lendo Lucas 10, mas Lucas no capítulo 6, ele vai falar da escolha dos 12, e aqui no capítulo 10, ele vai falar do envio dos 72. O interessante é que Jesus não é só aquele que chama, mas Jesus é aquele que capacita, Jesus é aquele que envia, Jesus é aquele que dá para os seus discípulos tudo o que eles precisam para cumprir a missão. Sabe por quê? Deus é o maior interessado na salvação da sua família. Deus é o maior interessado na redenção dos seus parentes. Por mais que você pense que você é alguém que está mais interessado do que Ele, não. Deus, Ele está fazendo de tudo para alcançar os seus filhos, os seus pais, os seus familiares e os seus amigos. E por que que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque Deus não só nos chama, como aqui nós vamos perceber que Ele nos capacita de todas as maneiras possíveis, inclusive nos dando autoridade no mundo espiritual e poder para testemunhar, a fim de que as pessoas entreguem a sua vida a Deus. Diante disso, a primeira lição que nós podemos aprender nesse texto é: se você não quer ficar de fora daquilo que Deus está fazendo na sociedade, então esteja disponível para Ele. E a pergunta que eu te faço é: você está disponível para Deus? Você está disponível? Porque às vezes o nosso discurso é incoerente em relação à nossa prática. Às vezes nós dissemos: não, Deus, eis-me aqui, usa a minha vida, mas na prática nós não estamos disponíveis para sermos usados por Ele. Por exemplo, se Deus, quando no meio da noite Ele te chama, e claramente você percebe que Ele deseja que você levante para orar, se você não está disponível para sair da sua cama e ter um tempo de oração, como é que você pode dizer que está disponível para ser usado por Ele, para ser enviado às nações?
Se você não está disponível no início do seu dia para pegar a Bíblia, para ler, para se capacitar, para se revestir, para colocar a armadura da palavra, como é que você pode dizer: ei Deus, eu estou pronto para ser um líder na minha empresa? Se você não é disponível para Deus, para estar numa igreja, numa comunidade de fé, na noiva de Jesus Cristo, e servir ao Senhor com alegria, como é que você pode falar: Deus, me levanta como um CEO, ou me levanta como um político influente na minha cidade? É incoerente. Ser fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. E isso não se trata apenas de dinheiro, se trata sobre responsabilidade. Se você não tem responsabilidade com Deus nas pequenas coisas, como é que você pode pensar que Ele vai confiar nas suas mãos coisas maiores? Você está disponível para Deus? Porque essa é uma reflexão que você tem que fazer. Você está disponível para Ele, ou você está disponível para conquistar coisas para você, para correr atrás do seu nome, da sua carreira? E não tem problema nessa noite você chegar à conclusão de que você não está disponível para Deus. O problema é você continuar da mesma maneira que você está hoje. Se você observar, Pedro era um pescador. Ele não era à toa, ele não estava em casa. E Jesus o chama no meio de uma pescaria. Em Mateus 9,9 nós vemos Deus chamar Mateus e dizendo assim: levanta e segue-me. Ele estava no meio do seu trabalho. Se você observar, quando Jesus Cristo chama o apóstolo Paulo, ele estava no meio de uma grande missão. Deus não vai chamar aqueles que estão desocupados. Deus não vai chamar aqueles que estão deitados no sofá. Se você trabalha muito, se você estuda muito, se você tem pouco tempo sobrando, você tem tudo o que Deus quer para Ele te usar. E sabe o que é estar disponível para Deus? Não é estar à toa. Estar disponível para Deus é ofertar para Ele, é entregar para Ele aquilo que você tem de natural e deixar que Ele faça o sobrenatural com o natural que você tem. Se você tem de fato um lugar onde você pode manifestar os valores do reino de Deus, se você tem um lugar onde você trabalha e pode testemunhar daquilo que Deus está fazendo, isso é tudo que Deus precisa para começar a revolução do amor. Isso é tudo que Deus precisa para manifestar o seu reino. O problema é que a gente está dizendo: Deus, me envie para a Ucrânia, me envie para a Rússia, me envie às nações, e nós não somos cristãos fiéis dentro de casa. E nós não testemunhamos para os nossos vizinhos, e nós não compartilhamos e repartimos com aqueles que trabalham conosco, e há então uma grande incoerência no nosso discurso, porque a Bíblia diz: ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito, percebe? Disponibilidade significa deixar que Deus faça o sobrenatural com o natural que você tem. E eu pergunto: o que está nas suas mãos nessa noite? O que está nas suas mãos? Porque na mão daquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, e quando ele entrega, Jesus alimenta uma multidão de mais de 12.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios de comida. O que você tem nas mãos? Moisés, ele tinha uma vara, e Deus falou: jogue a vara, e aí Deus começa a transformar aquela vara numa serpente, depois faz os milagres, e com aquela vara que Moisés abre o mar, e faz milhares de milagres. Estar disponível para Deus é entregar para Ele aquilo que é natural e deixar que Ele faça o sobrenatural. O problema é que muitas vezes a gente está tentando e a gente está fazendo sozinho sem Ele. E o nosso chamado não foi para manipular pessoas, o nosso chamado não foi para oprimir pessoas, o nosso chamado é para libertar, é para ministrar cura, é para ministrar restauração, é para ministrar salvação. Agora entenda, isso nunca vai acontecer na carne, porque essa é uma obra do Espírito. E se você não estiver revestido de poder e autoridade no mundo espiritual, você vai falar e nada vai acontecer. Nenhum cristão pode viver sem submissão às autoridades, sem revestimento de poder. Só que infelizmente é assim que muitos de nós temos vivido. Nós entramos e saímos e nada acontece. Nós falamos e nada muda. Percebe? Porque nos falta vida. Porque nos falta entrega, porque nos falta piedade, porque nos falta seriedade. A segunda lição que nós podemos aprender aqui nesse texto é que nós devemos nos mover por direção.
E não pela falta, e não pela proposta, mas pela direção de Deus. O versículo diz: o Senhor os enviou adiante. Interessante porque na quinta-feira Aquila trouxe uma palavra no culto de oração, onde ela estava falando sobre Enoque, que andou com Deus. E ela fez uma reflexão enquanto caminhava ali na Lagoa da Pampulha, e ela começou a perceber como é que as pessoas caminhavam. E ela percebeu que algumas pessoas caminhavam atrás, outras estavam na frente. E o Espírito Santo começou a falar no coração dela, dizendo: é assim que muitos têm vivido. Alguns estão vendo Deus de longe, estão seguindo Deus de longe, eles estão vendo Deus agir de maneira poderosa, eles estão vendo Deus usar pessoas, ele está vendo Deus trazer cura sobre a vida de alguns, mas ele fica de longe. Outros estão caminhando com Deus à frente, dizendo: olha Deus, eu escolhi esse caminho, tem como o Senhor abençoar ele? Olha Deus, eu decidi seguir essa direção, tem como o Senhor me dar uma bênção aqui? E Deus está dizendo: ei filho, eu já tinha um caminho abençoado para você, eu já tinha um caminho de bênção para você, mas você está dizendo: não Deus, eu quero isso. E a gente vem num culto como esse para cantar muito, para orar muito, para que no final do culto a gente tenha convencido Deus a fazer o que a gente quer, de maneira que a gente está tentando transformar Deus em um ídolo. Se mova por direção. Qual que é a direção da sua vida? Qual foi a direção que Deus te deu? O problema é que a gente está atirando para todos os lados, e é por isso que a gente está cansado, esgotado, porque a gente não está se movendo na direção. E ainda que você esteja no caminho que Deus estabeleceu para você, muitas vezes você está olhando para trás, você está pensando em soltar o arado, ou você está tentando encontrar outros caminhos e outras fórmulas para ver se a sua vida dá certo. Se mova por direção. Por que é importante ressaltar isso? Porque hoje as pessoas estão fazendo milhares de coisas, menos aquilo que Deus pediu. E é por isso que há tanto sofrimento, tanta dor. Eu tenho recebido pessoas que têm dito: mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Por que Deus está permitindo que eu viva esse sofrimento? Deus queria que eu sofresse isso na minha família? Não, Deus não queria. Deus não quer, essa não é a vontade de Deus para você, mas o teu sofrimento é fruto de decisões equivocadas, é fruto de não ouvir a voz de Deus, é fruto de se mover pela falta, de trocar os pés pelas mãos. Se mova por direção. Você não pode sair daqui nessa noite sem antes perguntar a Deus: qual é a direção do Senhor para a minha vida? Quais são as decisões que eu preciso tomar? Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Porque quando nós nos movemos em cima do que Deus quer, não tem como dar errado, não tem como sofrer. Quando nós nos movemos na direção que Deus tem para nós, não há ansiedade, não há desespero, não há. Será que não é isso que você precisa hoje? Da direção do Senhor? Se mova por direção. Quem são as pessoas que Deus deseja alcançar através de você? Quais são os problemas que Deus deseja resolver através dos seus dons, talentos e habilidades? Quais são as situações que Deus quer gerar através da sua vida? Porque a maior marca de um discípulo não é a sua autonomia, é a sua obediência. O que faz um discípulo crescer não é o quanto ele sabe, é o quanto ele vive. O que nos diferencia do diabo, sabe o que é? Não é o nosso conhecimento bíblico, porque o diabo é o maior teólogo que já existiu. Ele conhece a Bíblia de capa a capa e ele pode citá-la para você. A maior diferença entre um cristão, um filho de Deus, e um anticristo não é o seu conhecimento bíblico, é a sua prática. Porque o diabo sabe, mas ele não pratica. E o pior é que há muitos cristãos na igreja assim. Sabem tudo sobre o amor, sabe o que é o amor ágape, o amor eros, sabe tudo, sabe o amor no grego, o amor no hebraico, mas não ama ninguém. E mesmo quando ama com amor comercial. Eu faço, mas eu estou esperando algo em troca. Sabemos muito sobre o perdão, mas na hora de se humilhar e pedir perdão não fazemos. Sabemos sobre a generosidade, mas somos ainda egoístas. Sabemos que reclamação é intercessão demoníaca, que gratidão louva a Deus, mas insistimos na murmuração. Quem que você tem seguido?
quem que tem sido de fato o seu líder? Quem tem sido o Senhor da sua vida? Porque não adianta você falar que é discípulo de Cristo se você não se parece com Ele. Não adianta você falar que é seguidor de Jesus Cristo se você não tem vida com Ele, se você não conhece a sua palavra, a sua vontade, e se você não segue aquilo que Ele estabeleceu para você. Não adianta você falar que é um cristão se no final das contas quem toma a decisão é o seu coração, baseado naquilo que os seus olhos veem, naquilo que você sente, não naquilo que Deus diz. Não adianta você falar que é discípulo de Jesus se você odeia a sua igreja. Porque as pessoas acham que Jesus vai entender. Olha, Jesus, eu te amo, mas eu não gosto da sua noiva. Seria impossível você ser meu amigo se você não gostasse da minha esposa. Seria impossível você participar do meu círculo de amizade se você não amar a minha esposa. Você acha mesmo que Jesus vai entender tudo o que você está falando mal da igreja? A murmuração, a reclamação? Nós precisamos mudar o nosso coração. É impossível você falar que você é discípulo de Jesus Cristo se você não tem evangelizado, feito a única coisa que Ele te pediu para fazer. Há muitos cristãos que estão há mais de 30 anos na igreja e nunca ganharam uma pessoa para Jesus. E se Jesus perguntar assim, me fala o nome de alguém que você ganhou, a pessoa não vai saber responder. Há muitas pessoas que estão há mais de 40 anos na igreja e ainda não discipularam, não tiveram o privilégio de batizar alguém. Essa foi a única coisa que Jesus pediu que você fizesse, discípulos, que você batizasse as pessoas e ensinasse elas a obedecer a sua palavra. Será que haverá justificativa? Porque talvez você está pensando, não, mas eu vou falar para Jesus que eu cantava no louvor, que eu ajudava na recepção, que eu limpava o banheiro. Essa história é repetida, porque lá em Mateus 7 é justamente isso que acontece. Em teu nome, eu fazia isso, aquilo, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração, porque ser cristão não é fazer o que eu quero, é fazer o que o Cristo espera que eu faça, é sair da minha zona de conforto, porque ser cristão é você se esvaziar, é você abrir mão, é você se humilhar e se tornar o servo de todos. Ser cristão é, se necessário, morrer para que outras pessoas possam viver. Você acha que os 72 não tinham uma vida? Vocês acham que eles não tinham que sustentar a sua casa? Você acha que eles não tinham tarefas a fazer, porque talvez essa seja a justificativa do seu coração, mas Deus me entende, Ele sabe tudo o que eu tenho para fazer. Você acha que os 72 não tinham uma vida? É claro que eles tinham, mas diante de um pedido de Jesus, eles priorizaram a vontade dEle. Sabe por quê? Porque Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o médico dos médicos, Ele sustenta toda a criação com o poder da sua palavra, é a palavra dEle que está regendo a criação. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não vai deixar faltar nada, e os discípulos sabiam quem é que estava pedindo, e se é Jesus que está pedindo, então eu vou obedecer, porque eu sei que vai dar tudo certo. O interessante é que a gente acha que Deus não vai cuidar da gente, e por isso a gente sai tentando fazer as coisas, preenchendo o nosso tempo, correndo atrás do vento, e no final das contas a gente está ali comendo migalhas, a gente está sofrendo, a gente está ansioso, desesperado, e a palavra do Senhor diz o quê? Buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas, tudo o que você precisa te será acrescentado. Aí você duvida, pelo coração incrédulo que tem, olha para a natureza, porque a Bíblia, ela diz que os lírios do campo não trabalham e vestem do melhor dessa terra, que o passarinho não trabalha e come do melhor dessa terra, mas talvez você duvide, olhe para a criação e veja se isso não é real. Agora sabe por que o lírio se veste do melhor e o passarinho come do melhor? Porque o lírio está plantado aonde Deus o colocou, e o passarinho está fazendo exatamente o que Deus mandou. Ou seja, todas as vezes que você se posicionar onde Deus quer, e você fizer o que Ele está pedindo, não faltará recursos para você. O problema é que tem muito cristão vivendo dentro de uma jaula, passando fome, sem liberdade, sem possibilidade de agir.
Será que você não se colocou dentro de uma jaula do sistema? Será que você não se aprisionou dentro de uma jaula no sentido de que na sua consciência é você que se sustenta? É você que garante o resultado da sua vida? Deixa eu te dizer, é Deus que disse para você hoje, nessa manhã, levanta. É Deus que dá saúde para você nesse exato momento. É Deus que faz o teu sangue percorrer todo o seu corpo. É Deus que te dá inteligência e criatividade. É Deus que abre portas e te conecta com as pessoas certas. É Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar o nosso orgulho, a nossa arrogância, porque às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente está pensando, se não fosse eu. Se não fosse a minha capacidade, querido, que Deus quebrante o seu orgulho. Não espere você ficar numa cama para você reconhecer que a nossa saúde, que a nossa vida é muito frágil e que nós dependemos do Senhor para viver. Não desperdice a sua vida. Não fique correndo atrás do vento. Tem muito pai, tem muita mãe que não está vendo nem o filho crescer, que não tem tempo com a família porque está correndo atrás do vento. E Deus disse, olha, coloca o meu reino como prioridade na sua vida, mas não como uma prioridade na teoria, e sim na prática, e você vai desfrutar do que eu estou falando. O problema é que na teoria a gente sabe tanto, mas na prática pecamos tanto, falhamos tanto. Porque hoje você está sentindo, hoje você está dizendo, eu vou priorizar, mas amanhã o dia nasce e você volta a fazer tudo de novo. E Deus, como um pai, está olhando para você e pensando, quando é que vai aprender? Quando é que vai crescer? Quando é que vai mudar? Tem coisas que Deus tem para você, mas não dá, porque você não está pronto para receber. E ao invés de ficar pedindo, Deus me dá, fale assim para Ele, Deus me ajuda a crescer, me ajuda a amadurecer, me ajuda a me desenvolver, porque eu sei que no dia em que eu estiver pronto, o Senhor vai me dar o que eu preciso. Porque eu vou saber administrar, e eu vou saber usar para glorificar o teu nome. Já parou para pensar que você tem obedecido a homens, mas você não tem obedecido a Deus? Como é que você pode confiar num homem e não confiar em Deus? Ele falha com a sua criação, ele esqueceu por um acaso de fazer o sol se pôr no dia de hoje? Teve algum dia da história que ele se esqueceu de mandar o sol nascer? Por que você não confia em Deus? Mesmo nos momentos de maior dificuldade da sua vida, mesmo como fruto de decisões ruins, naquele dia e naquele momento, Ele te desamparou? Não, Ele estava lá. E você pode pensar que venceu sozinho. Se não fosse o Senhor te levantando, se não fosse o Senhor te erguendo, se não fosse Deus te protegendo. Eu peço ao Senhor que os teus olhos se abram para o mundo espiritual, para que você possa perceber o que está acontecendo nesse exato momento, enquanto a palavra está sendo ministrada. Para você perceber o que está acontecendo no mundo espiritual, enquanto você dorme. Se você tivesse consciência do mundo espiritual, você oraria muito mais, você confiaria em Deus muito mais, você se entregaria a Ele muito mais. A terceira lição que eu aprendo nesse texto, é que Jesus os enviou de 2 em 2. De 2 em 2 nos mostra que nós não podemos viver sozinho. Não há evangelho sozinho, não há cristianismo sozinho. De 2 em 2 nos mostra que Deus deseja que nós vivamos em união, porque a palavra do Senhor diz que aonde estiverem 2 ou 3, ali Ele estará. A palavra de Deus nos diz que nós somos cheios do Espírito Santo, não é quando estamos trancados no nosso quarto lendo a Bíblia, não, nós somos cheios uns aos outros. É só você ler Efésios e você vai aprender. A palavra de Deus diz que nós somos apacentados, não quando estamos sozinhos, mas quando fazemos parte de um rebanho, e que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não existe cristianismo sozinho. Não tem como você falar, Deus, eu quero ir para o céu, se você não respeita, não ama e não deseja viver em comunidade aqui na terra. Não tem como você falar, Deus, eu quero ir para o paraíso, viver a eternidade com os meus irmãos, se você não sabe se relacionar, se você não sabe perdoar. O Evangelho é algo que não se vive sozinho. Querido, entenda um princípio muito poderoso: ninguém faz nada grande sozinho, e se você está fazendo algo sozinho, é porque nunca vai ser grande.
porque essa não é a vontade de Deus para nós. De 2 em 2 nos lembra a família. Deus não trabalha com indivíduos, Deus trabalha com famílias. De 2 em 2 nos lembra da igreja e nos faz refletir sobre o quanto nós devemos ir em família. A quarta lição que eu posso tirar desse texto é que nós não podemos perder tempo. Não há tempo a perder. A vida está passando rápido. As coisas estão acontecendo muito rápido. As crianças estão crescendo rápido. Os idosos estão morrendo rápido. As guerras têm ceifado as vidas. A pandemia tem ceifado vidas. A gente nunca sabe quando vai ser a nossa hora e nem a hora daqueles que nós amamos. Nós não sabemos. Nós não temos tempo a perder, e é por isso que o versículo 1 termina dizendo: em todos os lugares e para todas as pessoas. Ou seja, se você é filho de Deus, manifeste a presença dEle. Não importa se você está na sua casa, se você está caminhando na rua, se você está dentro de um ônibus, é em todos os lugares e é para todas as pessoas. Nós temos que ter o coração das crianças. Às vezes os meus filhos me constrangem, porque eles não perdem tempo. Eles não perdem tempo, é dentro do elevador, é no corredor de um supermercado, é o tempo todo. Você conhece Jesus? Nós precisamos ter um coração de uma criança, e não deixar que o egoísmo, que a vergonha, que a timidez, que o nosso orgulho nos impeça de testemunhar. Sabe por quê? Porque às vezes você não fala de Jesus por causa do seu orgulho. Você está lá pensando, mas e se eu falar e a pessoa não aceitar? Como é que eu fico na situação? Às vezes você não ora com ousadia sobre a vida de alguém por causa do seu orgulho e da vaidade, porque você está pensando, e se eu orar e nada acontecer, como é que fica o meu nome? De fato, enquanto você tiver essa mentalidade, nada vai acontecer, porque não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho poder para curar, Deus tem. Eu não tenho poder para perdoar para perdoar pecados, Deus tem. Eu não tenho poder para salvar ninguém, Deus tem. O meu papel é apenas falar e deixar o Espírito Santo fazer. Não deixe de falar para quem você não gosta. Não deixe de falar para os grupos que você não concorda. É para todas as pessoas, é em todos os lugares. Você precisa pedir que Deus te ensine a olhar para as pessoas como Ele olha. Porque Deus não olha para você como um problema, Ele olha para você como um filho. Deus não olha para você como um número. Quando Ele olha para você, Ele vê uma pessoa. Ele conhece os teus sonhos, Ele conhece a tua dor. Peça ao Espírito Santo de Deus que te ensine a olhar para as pessoas como Ele olha. Peça a Deus para te ensinar a amar as pessoas como Ele ama. Porque não tem como ser cristão se nós somos tão diferentes dEle assim. A palavra do Senhor diz que nós somos nova criatura. Mas será que isso é uma verdade? Você de fato é uma nova criatura? Ou você ainda cultiva o velho homem dentro de você? Ou você ainda dá espaço para ele crescer? Porque na nossa conversão nós temos que nos tornar mais parecidos com Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você continuar a leitura desse texto, você vai entender que o bem daqueles que amam a Deus é o quê? É ser parecido com Jesus. Tudo de bom e de ruim que acontece com você é para formar em você o caráter de Cristo. É para te dar mais paciência. É para te ensinar a perdoar mais. É para te ensinar a amar mais. É para te ensinar a depender mais de Deus. Não perca tempo. Peça a Deus que te use. Peça a Deus que ministre a palavra dEle através de você a tempo e a fora de tempo. A quinta lição é: erga os teus olhos. Quando eu vejo o versículo 2 do capítulo 10, eu aprendo que nós devemos erguer os nossos olhos e olhar para a vida de maneira espiritual. Porque no verso 2 o texto diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. Queridos, por que devemos olhar com olhos espirituais? Porque, por exemplo, João Batista, ele preparou o caminho para Jesus chegar. Ele foi o precursor do ministério de Jesus Cristo, mas ele se distraiu. E ele estava preso. E ele falou para os discípulos irem até Jesus, checar se ele de fato era o Messias.
E aí os discípulos vão lá e perguntam: olha, João pediu para checar se você era o Messias. Sabe o que Jesus diz? Volta para João e conta para ele tudo o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os paralíticos são curados, os leprosos são curados. O que Jesus está falando com João? João, ajusta o seu olhar, porque você está olhando para aquilo que você gostaria que eu fizesse e eu não estou fazendo. Na sua cabeça você pensou que quando eu chegasse eu te libertaria da prisão, e por isso você está achando que eu não sou Jesus, porque eu não estou satisfazendo a sua vontade. Mas olha, porque enquanto você está aí, milhares de pessoas são curadas. Será que você não está distraído? Olhando para a vida de maneira carnal, olhando para as guerras, rumores de guerras, pandemia, crise econômica, crise política. Será que você não está distraído? Ajusta o seu olhar, querido. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está discutindo, enquanto a gente está brigando, enquanto a gente está chorando, o Espírito Santo está trabalhando o tempo todo. Jesus está batendo na porta de corações, Jesus está falando com os seus, Ele está despertando a sua igreja. Então erga o seu olhar, olhe de maneira espiritual, porque enquanto você está distraído, o sobrenatural de Deus está acontecendo. Erga os teus olhos e veja, o verso 2 diz: a colheita é grande, os campos estão prontos. Enquanto você está distraído, querido, enquanto você está distraído, Deus está agindo, Ele não parou de agir. Ajuste o seu olhar. É por isso que Ele está dizendo para você: olha, abra os seus olhos de maneira espiritual. Sabe, eu creio que nos falta visão. Nos falta visão. Porque você pode estar olhando para a sociedade em que nós vivemos hoje, você está dizendo: olha, está tudo perdido. Olha a quantidade de violência, de imoralidade sexual. Olha o que está acontecendo com a sociedade, eu acho que está tudo perdido. Mas quando você permite que o Espírito Santo abra os seus olhos, você começa a olhar para a sociedade e pensar: toda essa podridão que existe hoje é reflexo de uma geração que está desesperada para preencher o vazio que há dentro de si. Essa pessoa, ela usa o álcool na tentativa de aliviar a sua dor, e aquilo já não anestesia mais a sua dor. Ela parte para uma droga, e ela vai se mergulhando na promiscuidade, na imoralidade, tudo na tentativa de preencher o vazio que há dentro dela. Os campos estão prontos para a colheita, as pessoas estão desesperadas para sanar essa dor, para aliviar o desespero, para encontrar significado na vida. As pessoas estão desesperadas, e sabe o que me choca? É que eu e você sabemos como resolver esse problema. É que eu e você conhecemos a solução. É que eu e você sabemos o que é que vai preencher esse vazio. Mas não falamos, somos indiferentes. Nós vemos a prostituta se prostituir para tentar levantar um recurso, e a gente olha e a gente é indiferente. Nós esperamos ela mudar de postura para chamá-la de irmã. Olha a nossa falta de fé, quando na verdade a nossa fé deveria mudar a postura dela. Nós deveríamos chegar para aqueles que se prostituem, nós deveríamos dizer: olha, eu vim aqui para te revelar a família. Eu vim aqui para te dizer algo que talvez você não saiba. Possivelmente você tenha sido um acidente na sua casa, mas você não foi um acidente para Deus. Antes de você nascer, Ele sonhou com você, e Ele tem um significado, Ele tem um propósito para a sua vida. Eu vim revelar para você algo que você não sabe. Você tem uma família, você tem um pai que é perfeito, que te ama, que nunca te desamparou e nunca te deixou só. Você tem um irmão mais velho, Jesus Cristo, que morreu por você naquela cruz, para que hoje você fosse filha por adoção, e você tem uma família espiritual. A nossa fé deveria mudar a postura dela. Ela deveria olhar para a nossa fé e falar assim: uau, então quer dizer que eu tenho uma família, quer dizer que eu tenho identidade, quer dizer que eu tenho um propósito. Então eu vou deixar essa vida para trás e eu quero viver o novo do Senhor. Nós deveríamos mudar de postura, porque Deus, através do seu Filho Jesus e do teu Espírito Santo, Ele nos deu autoridade e poder. Não seja mais indiferente. Erga os teus olhos, para que você possa perceber que toda essa nossa juventude, que está se drogando, que está em festas, que está se alcoolizando, tudo isso é na tentativa de aliviar a dor. Muitas das pessoas que tiram a sua vida, escuta o que eu vou te falar,
no fundo, ela não queria pôr fim na sua vida, ela só queria pôr fim na sua dor. E ela tentou com remédio, ela tentou com conversas, ela tentou com tudo. Ela só não tentou com Jesus, porque você guardou Ele só para você. E essas pessoas estão o tempo todo do nosso lado, convivendo com a gente. E você não ora, você não ministra a palavra. Não seja indiferente. O texto diz que a colheita, ela é grande. E sabe o que me chama mais atenção aqui? É que essa colheita grande, ela diz sobre os nossos filhos. Essa colheita grande, ela me lembra os meus pais. Ela me lembra os meus amigos. Ou você acha que essa colheita grande está dizendo de pessoas apenas que você não conhece? Os campos estão prontos também na sua casa, também na sua vizinhança, também aonde você trabalha. Agora só haverá colheita se nós começarmos a trabalhar. Porque o prédio dessa igreja, ele não pode colher. O nome dessa igreja não pode colher. O meu título de pastor não pode colher. Só haverá colheita se eu e você sairmos para colher. Portanto, eu estou aqui para dizer, nós precisamos de você. Nós precisamos da sua casa. Porque se a colheita é grande, eu preciso entender, Belo Horizonte tem mais de 2 milhões de pessoas. Não vai caber em todas as igrejas da nossa cidade. Será que a sua casa não vai ser uma igreja? Será que a sua casa não vai receber essas pessoas? Nós precisamos que você se disponibilize, porque a colheita é grande. E é por isso que o verso 3 diz, vão, nos mostra que há pressa e a urgência, porque quando se trata de colheita, nós precisamos entender, se não fizermos no tempo certo, nós podemos perder essa colheita. Se a gente não agir no momento certo e na hora certa, nós podemos perder as pessoas. Elas podem fazer coisas terríveis. A pressa, a urgência. Deus está chamando você que nunca evangelizou. Deus está falando com você hoje, que nunca discipulou uma pessoa, que nunca desceu alguém às águas do batismo. Quando nós chegarmos no céu, e quando nós olharmos para Jesus Cristo, você já parou para pensar como vai ser esse encontro? Você já parou para pensar na sua reação quando você estiver diante de Jesus? Eu vou ficar pensando, Deus, por que em alguns momentos eu duvidei? Ele é real. Eu vou estar o tempo todo querendo estar perto dele. Quando eu olhar para aquele paraíso maravilhoso, eu tenho medo de que o meu coração seja tomado de um desespero. Eu tenho medo de começar a pensar, meu Deus, que lugar perfeito, que lugar maravilhoso. Por que eu não falei de Jesus para o meu irmão? Por que eu não falei de Jesus para o meu pai? Porque eu fiquei esperando as pessoas falar, porque eu não cheguei diante dele e falei, pai, Jesus quer salvar a sua vida, Jesus quer mudar a sua vida, você aceita? Por que eu fiquei transferindo essa responsabilidade, ou esperando que o sobrenatural fosse acontecer, quando na verdade eu deveria falar? Por que eu investi tanto na vida dos meus filhos e eu não fiz o apelo para que eles tivessem um encontro com Jesus? Sabe, no céu nós poderemos fazer muitas coisas. Se hoje a gente usa 10% da nossa capacidade intelectual para criar coisas tão legais, você imagina no céu, quando não haverá mais influência do pecado, tudo que a gente vai poder criar e fazer, os louvores que a gente vai cantar. Agora no céu tem uma coisa que você não vai poder fazer. Você não vai poder evangelizar mais. Você não vai poder mais resgatar vidas do inferno. Não vai. Por isso, evangelizar deveria ser a nossa prioridade. Nós não podemos dormir essa noite sem antes olhar para a nossa casa e pensar, quem ainda não tomou a decisão por Cristo? Nós não podemos mais continuar vivendo a nossa vida sem refletir sobre os nossos amigos de infância, sobre aqueles que passaram por nós no trabalho, sobre aqueles que estão imersos no pecado. Nós não podemos mais continuar vivendo a vida de maneira tão indiferente, porque nós vamos prestar contas para Deus. Mas eu penso que essa não vai ser a maior dor do nosso coração. A maior dor vai saber que a gente podia ter feito a diferença e não fez. Da mesma forma que Jesus escolheu 12,
que Ele enviou os 72. Ele está dizendo, querido, a gente está caminhando para o fim. Ele quer enviar você. Ele quer usar você. E Ele está tão comprometido com o resultado, que além de te chamar, Ele também te capacita. Eu não sei qual é a sua barreira, qual é a sua dificuldade. O que eu sei é que Deus pode te capacitar hoje, colocando palavras no seu lábio, tirando a timidez, te instruindo, te dando coragem e ousadia. Porque Jesus não pediu que a gente fosse no lugar dele. Ele pediu que a gente fosse adiante dele. Nós não somos os salvadores da pátria, Jesus é. O nosso papel é preparar as pessoas para ter um encontro com Ele. A sexta lição que eu aprendo aqui é cuidado com as distrações. O verso 4 diz, não levem bolsa, não levem saco de viagem, não levem sandálias, e nem saúdem ninguém pelo caminho. Às vezes o inimigo não te impede de vir à igreja, mas ele te distrai. E você está aqui no meio da mensagem, ao invés de ser ministrado por ela, você está distraído. Aí você entra e sai como se nada tivesse acontecido. Às vezes o inimigo não te impede de vir na igreja, não te impede de orar, não te impede de ler a Bíblia, mas ele distrai você na sua prática. Por exemplo, todos nós sabemos que devemos evangelizar. Todos nós sabemos que devemos fazer discípulo, que essa foi a única coisa que Jesus nos pediu para fazer. Agora, por que a gente não faz? Porque estamos distraídos. Distraídos com a nossa carreira, com o nosso nome, com o nosso ganha-pão, distraído com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, com estabilidade, e a gente não cumpre aquilo que Deus pediu, e a gente não vive a vida extraordinária que Ele poderia nos dar, e a gente não experimenta de uma vida nova. Cuidado com as distrações. Abraão, por causa de uma distração, teve um filho fora do casamento, e esse menino formou um povo que se tornou o inimigo de Deus. Moisés, por causa de uma distração, perambulou pelo deserto 40 anos. Poderia ter sido 1 ano até a terra prometida, mas ele ficou 40 anos por causa das distrações. Davi, por causa das distrações, perdeu a sua família. Sansão foi feito para ser um juiz, se tornou um palhaço, todos davam risada dele por causa das distrações. Há muitos homens e mulheres hoje sofrendo por causa das distrações. Cuidado com as distrações, quanto as distrações estão te atrasando. Porque talvez você olhe para a sua vida e você pense, puxa vida, eu perdi tanto tempo. Já era para eu estar num outro nível, em outro patamar, mas olha onde eu estou. Cuidado com as distrações, quanto elas estão tirando você do foco. Cuidado para a sua carreira não te distrair. Você não veio aqui a passeio, você não veio aqui para curtir, você tem uma missão, Deus te deu uma missão, e você deve glorificar o nome de Cristo. Cuidado com as distrações. A 7ª lição é, as pessoas do mundo hoje, elas precisam de paz, de pertencimento e de cura. Verso 5 diz, quando você entrar numa casa, diga, paz a esta casa. Sabe qual é a faixa etária de maior morte no Brasil? De 15 aos 30. Sabe por que essas pessoas morrem tanto? Não é por causa da violência urbana, por causa do suicídio, a falta de paz. Quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que o mundo precisa de paz. É guerra política, é guerra econômica, é guerra de interesses, o mundo está clamando por paz. Mas sabe qual é a maior guerra, ou a guerra que mais mata? Não é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é a guerra que está dentro do seu coração. E pessoas que estão em guerra promovem guerra por onde passam. As pessoas estão clamando por paz. E você é o embaixador da paz. Você representa a paz de Deus. Você é o pacificador. Agora me diz, esse tem sido o seu estilo de vida? Ou você tem colocado uma pessoa contra a outra? Ou você tem promovido rachas, guerras, inimizades? Você é alguém que leva mais medo e desespero, ou você é alguém que leva a paz e promove a reconciliação? Nós somos embaixadores da paz. As pessoas precisam de pertencimento. O verso 7 diz, não fique pulando de casa em casa. Se forem bem recebidos, fiquem naquela casa, coma e beba com eles. As pessoas precisam hoje se sentir parte de algo. Os jovens estão se tatuando por inteiro para se sentirem parte. As pessoas mudam a sua maneira de vestir dependendo de onde estão para se sentir parte.
As pessoas mudam a maneira de falar para se sentir parte. O mundo está sedento de pertencimento, porque não há mais pertencimento dentro de casa. E essas pessoas que não se sentem em família dentro de casa, também estão desesperadas fora dela. E o texto está dizendo, quando vocês encontrarem uma casa, fiquem nela, comam e bebam. Comer e beber para um judeu era algo muito sagrado, e eles não gostavam de fazer isso com pessoas que eles não conheciam. Comer e beber era algo que se fazia com família e amigos. E essa palavra serve para a gente hoje, sabe por quê? Porque muitos de nós só temos amizades com cristãos. Porque o tempo todo a gente só vive com cristãos. E o texto está dizendo, olha, você deve levar paz para quem não tem paz. Você deve levar e promover a família para quem não tem família. Você deve sair da sua zona de conforto. Você deve sair dessa zona, sabe, essa panelinha que você criou, essa bolha social. Porque luz com luz não faz diferença. Você precisa entrar nas trevas e você precisa ser luz nas trevas. As pessoas precisam de cura, verso 9. Cure os doentes que ali houver e digam, o reino de Deus está perto de vocês. Só haverá cura quando você entender o princípio de que você não é o salvador da pátria, que Jesus é. Às vezes não há cura por onde você passa, porque você acha que é você que vai fazer. Mas você precisa entender uma coisa, você só abre espaço para Jesus chegar. E quando Jesus chega, a cura é espiritual, a cura é emocional e a cura física. As pessoas precisam de cura. As pessoas precisam de cura, e você não pode ter medo quando você encontrar um problema, você não pode fugir de uma doença, você não pode fugir de uma crise social, você está lá como agente do reino de Deus, e é por isso que o texto diz, diga, o reino de Deus está próximo. Um reino não é caracterizado pelo castelo, o reino é caracterizado pela presença do rei, e quando você diz, o reino está próximo, é porque você está dizendo, Jesus está chegando, e se Ele chegar hoje na sua casa, tudo vai mudar. A 8ª lição é, Deus garante o resultado. Glória a Deus. Nós começamos falando de que o maior interessado na salvação do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus irmãos é Jesus Cristo. E é por isso que Ele garante o resultado, sabe por quê? Ou sabe como Ele garante o resultado? É simples, Ele não te enviou no lugar dEle, Ele só te enviou adiante dEle, e se é Ele que vai fazer, é claro que vai funcionar, é claro que vai dar certo. Agora a gente tem que mudar a nossa oração, porque talvez a gente está atrapalhando muito mais do que ajudando, e a gente tem que orar, Deus, não deixa eu atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Não deixa eu atrapalhar a conversão dos meus pais. Não deixa eu ser uma pedra de tropeço na conversão do meu marido, da minha esposa. Que quando eles olharem para mim, eles vejam Jesus. E que eles sintam o teu amor, a tua presença. Que eles vejam a sabedoria no meu falar. Que eles sintam-se abraçados e acolhidos. Porque às vezes, na tentativa de ajudar, a gente atrapalha muito mais. Jesus garante o resultado nos ensinando que é Ele que faz e que a gente só abre portas para Ele chegar. O meu sonho como pastor não é ser um grande expositor da palavra reconhecido pela minha retórica. O meu sonho não é ser um grande líder reconhecido por técnicas de gestão. O meu sonho não é ser um grande visionário reconhecido pela capacidade de criar o futuro. O meu sonho é ser alguém que apenas abre portas para Jesus entrar. E esse deveria ser o nosso sonho, não de ser famoso, não de ser poderoso, não de ser aplaudido, não de ser reconhecido, mas de ser como João Batista que preparou o caminho para Jesus chegar. Você está preparando o caminho para que o seu pai tenha um encontro com Jesus? Você está preparando um caminho para que os seus filhos tenham um encontro com Jesus? Você está preparando um caminho para que o seu cônjuge tenha um encontro com Jesus? Você está preparando o caminho para Jesus chegar no seu ambiente de trabalho? Porque essa é a nossa missão. Não é resolver os problemas de todo mundo, não é ser o salvador da pátria, é apenas ensinar as pessoas a chamar pelo reino de Deus. É apenas ensinar as pessoas a convidar Jesus para habitar na vida delas, porque é isso que muda. O nosso papel é estar disponível, é entender a direção, é ser obediente à sua voz, é trabalhar em comunhão, é ver que os campos estão prontos, é enxergar de maneira espiritual,
é não se distrair e abrir portas para Jesus chegar. Portanto, ide aí à frente. E esse é o chamado de Deus para você. Ir à frente dele. Hoje, como igreja, nós queremos iniciar um novo projeto. Ele se chama Casas de Paz. Todos nós conhecemos casamentos em crises. Todos nós conhecemos pessoas que estão imersos em imoralidade sexual, aprisionadas às drogas. Todos nós conhecemos alguém que está desesperado por paz. E o que significa a casa de paz? Significa que você vai chegar para essa pessoa que está passando por um problema e você vai falar assim: eu vim aqui e eu gostaria de te propor um desafio. Nas próximas 7 semanas eu quero vir na sua casa. E eu quero ter 1 hora com você, onde a gente vai ler a Bíblia e a gente vai orar. E na última semana você vai incentivar essa pessoa a convidar Jesus para entrar no coração dela. E a vida dela vai mudar, sabe por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida daqueles que creem. Não transformou a sua? Então pode transformar a vida de qualquer pessoa. O Evangelho é poder de Deus. Por isso nós somos semeadores da paz e nós queremos enviar pessoas nessa noite a ser instrumento nas mãos dEle. Talvez na casa de um parente, talvez na casa de um amigo, talvez na casa de um vizinho. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e que você pensasse em alguém que precisa de paz, de cura e de pertencimento. Quem que o Espírito Santo está te mostrando? Se você não está vendo ninguém, é porque você precisa ainda olhar de maneira espiritual. Pode ser que o Espírito Santo nessa hora te lembre de um amigo antigo que há muito tempo você não fala. Talvez ele até te mostre alguém que você há muito tempo não tem nem notícias a respeito dele. Eu queria que você começasse a orar por essa pessoa, pedindo a Deus que tivesse misericórdia dela, pedindo a Deus para alcançar ela, para que ela seja salva, para que ela seja curada, para que ela seja liberta, para que ela seja transformada. Se mais do que ver a salvação dessa pessoa, você quer ser instrumento de Deus na vida dela, se mais do que ver essa pessoa liberta e curada, você quer ser instrumento de Deus para que isso aconteça, eu queria convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar para que Deus te use, para que Ele te capacite, para que Ele te dê autoridade, para que Ele te dê poder, para que Ele tire a sua timidez, para que Ele te dê ousadia, para que Ele te dê coragem, para que Ele te dê amor, para que Ele te dê compaixão, para que quando você falar, naturalmente as coisas possam acontecer. Muito obrigado, Deus, porque nessa noite o Senhor levantou um exército de homens e mulheres. A Tua palavra diz que os campos estão prontos para a colheita, mas que os trabalhadores são poucos, e que nós deveríamos rogar para que o Senhor despertasse homens e mulheres, e é isso que o Teu Espírito Santo está fazendo nessa noite. O Senhor está despertando crianças no nosso meio, o Senhor está levantando adolescentes, jovens, adultos, Pai, o Senhor está levantando a terceira idade. Isso sim é avivamento. Não é quando o fogo cai, mas é quando ele começa a se espalhar, Deus. E é isso que eu vejo acontecer. O Senhor tem despertado as pessoas para amar como o Senhor ama, para olhar como o Senhor olha, para falar como o Senhor fala. Por isso eu peço ao Senhor que dê compaixão, aumenta o nosso nível de compaixão, aumenta a nossa empatia, aumenta o nosso amor pelas vidas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajude a olhar para as pessoas como o Senhor olha.
e nos mova em direção a ela, nos tira da zona de conforto, nos tira da inércia, Pai, nos tira do sofá, nos tira do prazer, do descanso e nos mova em direção às pessoas, até que todos na nossa casa tenham um encontro com o Senhor, até que todos na nossa família te conheçam, até que todos os nossos amigos tenham a salvação. Não nos deixe em paz, Espírito Santo de Deus, nos incomode, até que haja uma pessoa que precise te conhecer. Deus, eu peço ao Senhor que nessa noite distribua dons e talentos, que o Senhor dê capacidade para o seu povo. Tira a timidez, porque ela não vem do Senhor. Tira o espírito de timidez, porque não vem do Senhor. Timidez tem a ver com orgulho, tem a ver com ego, tem a ver com vaidade. Tira a timidez do nosso coração. Tira o medo, porque o medo não tem nada a ver com o Senhor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o amor é uma pessoa, é a pessoa de Deus. Nos dê coragem e ousadia. Nos dê coragem e ousadia para falar, nos dê coragem e ousadia para ministrar, nos dê coragem e ousadia para convidar as pessoas a terem um encontro com o Senhor. Disfarça o orgulho do nosso coração, o individualismo, o egoísmo, Pai. Espírito Santo de Deus, nomes foram citados aqui nessa noite em oração. Pessoas foram lembradas aqui pelo Teu Espírito Santo. E nós pedimos ao Senhor que envie o Teu Espírito Santo adiante de nós, para que o Espírito Santo já vá trabalhando, já vá quebrantando esse coração, tirando as barreiras, os preconceitos, quebrando a cegueira espiritual, deixando aquele coração fértil para que a palavra caia como uma semente que vai produzir um fruto. Nos ensine a persistir pela salvação dos nossos. Não é porque não aconteceu que não vai acontecer. Não é porque não foi da primeira vez que nunca vai ser. Tem pessoas que vão ser com jejum e oração. Tem pessoas que vão levar anos, mas nós não podemos desistir de ninguém, porque o Senhor não desistiu de nós. Nos mova, Pai, em direção a essas pessoas. Em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz. Querido, se você precisa de ferramentas, eu quero te dizer que nós como igreja, nós preparamos um material chamado Casa de Paz. São 7 estudos para você ministrar. E se você deseja receber, no boletim da nossa igreja tem um número de WhatsApp. Manda um WhatsApp falando: olha, eu quero ser um semeador da paz. Me manda o material, porque eu quero ser um semeador da paz. E nós vamos mandar para você. E no dia 1º de maio, quando nós tivermos o batismo aqui, quem sabe o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e os teus filhos não estarão descendo as águas do batismo. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus nos garante o resultado. Deus nos garante o resultado. Conta a história que uma criança estava lendo um gibi. E a mãe falou assim: filho, chegou a hora de dormir. E ele falou: mãe, mas eu não cheguei no final da história. Eu estou no exato momento em que tem alguém amarrado no trilho e que o trem está se aproximando. A mãe falou assim: vai dormir. Ele pulou as páginas, foi para o final do gibi. E ele só foi dormir quando ele descobriu que naquele finalzinho ali o herói salvava aquela pessoa. Quando nós sabemos o final da história, o jeito de viver a história é diferente. Eu quero te dizer, você já sabe o final da história. E o final da história está lá em Apocalipse, quando o texto diz que no final de tudo haverá uma grande multidão de todos os povos, tribos e raças, e todos estarão louvando a Deus. E sabe quem é que vai estar naquela multidão? É o seu pai, é a sua mãe, são os seus irmãos, os seus filhos e os seus vizinhos. Deus garante o resultado. Nós temos um chamado e a gente não pode se calar.